Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais essa aula e agora eu vou compartilhar com vocês uma estratégia que eu uso muito no meu perfil pessoal. Se você acompanha lá o marcospaulo.cc, com certeza você já percebeu. Também uso isso nos outros perfis, mas funciona muito bem no meu perfil pessoal. Basicamente, a gente está falando sobre uma narrativa que vende. Marcos, o que é uma narrativa que vende? É uma estrutura de conteúdo que você usa e aplica em um único dia para vender um serviço, para vender algum produto digital. O foco nessa estratégia é para você que trabalha com produtos digitais, para você que tem serviço, consultorias, mentorias, cursos, palestras, e-books, seja lá o que for, tá? Tem como aplicar para produto físico? Tem como aplicar. Só vai depender se você consegue atender a necessidade de acordo com o fluxo que você vai receber de interessados. Mas basicamente, essa narrativa que vende, você vai usar ela lá nos stories do seu perfil. E é uma estratégia 100% gratuita que você aplica com a audiência que você tem, seja qual for o seu nicho. Então, como que a gente trabalha com o box nos stories? Você vai abrir um box sobre um tema. Marcos, que tema? Você vai pegar os seus stories, você vai colocar aquele box, aquela caixinha de perguntas e vai falar assim, ó, qual é a sua dúvida sobre emagrecimento em casa? Qual a sua dúvida sobre investir em ações? Qual a sua dúvida sobre vender pelo Instagram? Qual a sua dúvida sobre ganhar seguidores? Qual a sua dúvida sobre alimentos que aceleram o metabolismo? Sei lá, você vai botar lá algum tema. E esse tema ele precisa ser interessante do meu público. Então lembra que a gente falou de pesquisa, de você entender o seu público, de você entender realmente aquilo que você tem que criar para vender? Então você vai pegar algo que as pessoas, o seu público tem como problema. Só que veja bem, a grande maioria das pessoas ainda não sabe que aquilo é um problema. Porque elas não entenderam, elas não perceberam aquilo como um problema. E é aí que entra o poder da narrativa. É aí que entra o poder da nossa estratégia. Como funciona isso na prática? Vou dar um exemplo. Quando chega de manhã, eu vou aplicar isso aqui lá no meu perfil pessoal. Quando é mais ou menos umas 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, no início do dia, eu uso uma narrativa de 10 a 12 horas. O que isso quer dizer? Que eu abro esse box de pergunta 8 horas da manhã e eu passo de 10 a 12 horas, ou seja, até 6, 8 horas da noite, respondendo as dúvidas do meu público sobre esse tema. As dúvidas sobre isso aqui, ó, sobre aquilo que eu abri a caixinha de perguntas. Então isso geralmente, tá? Não é via de regra, mas geralmente nós estamos falando aí de 10 até 20 stories ao longo do dia. Dá mais ou menos 1, 2 stories por hora, tá? Basicamente essa que é a quantidade que gera de demanda de criação de conteúdo. Mas Marcos, o que eu faço nesses stories? Você responde o seu público com esse objetivo aqui, ó. Muitas vezes as pessoas não sabem que elas possuem um problema, principalmente se é um seguidor novo. Então, a narrativa que vende no box dos stories, ela tem o objetivo de tirar o cliente do frio, do inconsciente e levar ele para o consciente, para o lado quente, ou seja, tirar o cliente do ponto A e levar para o ponto B através das minhas respostas no box. Então eu abri um box, vamos dar um exemplo aqui. Eu abri um box lá sobre como ganhar seguidores. E aí as pessoas não sabem. Marcos, quantas hashtags que eu uso? Quantas vezes eu posto por dia? Marcos, qual o melhor horário? Marcos, qual o tipo de conteúdo? E aí eu passo o dia inteiro respondendo o meu público. O dia inteiro eu respondendo as pessoas. E aí quando deu 10 a 12 horas, bati a minha quantidade de stories, o que eu faço? As pessoas, elas já não estão mais frias. A pessoa já entendeu o que ela tem que fazer para ganhar seguidor. Ela já sabe da importância de atrair novas pessoas. Ela já sabe que aquilo é importante para o negócio dela. Quanto mais audiência, mais pessoas para ver oferta. Então eu passo o dia inteiro tirando ele de algum assunto, de algum tema, que às vezes a pessoa não faz nem ideia de que é um problema, mas por eu falar, por eu responder, por eu estar ali, criando conteúdo para essas pessoas, a audiência começa a falar, cara, realmente, se eu aprendesse uma forma boa de ganhar seguidores, eu poderia captar mais clientes para o meu negócio. E aí a pessoa, ela não é mais frio, ela já está quente, ela não é mais inconsciente, ela sabe sobre aquilo e ela entendeu que existe um problema.
que ela precisa ganhar seguidores para ter mais pessoas, para fazer mais ofertas, para conseguir vender mais. E aí você leva isso para o seu nicho. E aí essa narrativa, ela conecta com isso aqui, ó, com o que eu chamo de gancho. Então depois que você passou por esse processo de 12 horas mais ou menos, 10 a 20 respostas no seu box, você abre o gancho. O gancho basicamente é você usar um modelinho super simples de copy. Um template muito comum. Problema, solução e chamada. Então o que é abrir o gancho? É você pegar lá os seus stories e falar, olha só pessoal, vocês perceberam a quantidade de pessoas que não conseguem ganhar seguidores? Imagina quanto dinheiro eles estão deixando em cima da mesa. Ou seja, eu estou pintando um problema sobre o tema que eu passei o dia inteiro educando as pessoas. As pessoas confiaram, as pessoas gostaram, as pessoas querem mais. Então eu trago o problema sobre o tema que eu falei e eu falo que existe uma solução. Só que, cara, existe uma solução para você conseguir ganhar seguidores, fazer mais ofertas e vender mais. Existe uma solução de você conseguir aumentar o faturamento do seu negócio através do ganho estratégico de seguidores. Ou seja, existe uma solução. E aí a pessoa quer o quê? Ok, qual que é a solução? É quando a gente entra no C, que é a chamada. E a chamada é a oferta do seu produto. Então, ao longo do dia, é como se você tivesse dado várias pecinhas de um tabuleiro, de um quebra-cabeça. E aí chega no final do dia, a pessoa fala o quê? Cara, eu quero o tabuleiro inteiro. Eu não quero mais só a técnica, eu quero o método inteiro. E aí é quando você faz a oferta. Você faz uma chamada ofertando o seu produto. Então não é só pegar lá os seus stories e falar, aí galera, compra meu produto aqui. Não. Existe uma narrativa por trás. E isso aqui, ó, pode ser, cara, 6 stories. 2 falando do problema, 2 falando da solução e 2 chamando. Ó, se você quer saber o método completo para você conseguir realmente ganhar seguidores, aumentar suas vendas, aumentar faturamento, eu tenho um produto que te ensina exatamente isso. Clica no link da bio e saiba mais. Me chama no direct aqui e saiba mais. Arrasta aqui para cima e fica por dentro de mais informações. Então, esse gancho, como o próprio nome diz, é um gancho. Você abre o problema daquele tema que você desenvolveu ao longo do dia, educou as pessoas, ajudou as pessoas, fala da solução, brilha o olho, cria aquele desejo naquilo que você vende no seu produto ou serviço e faz uma chamada. Me chama no direct, arrasta pra cima, link na bio, chama no WhatsApp, fala com a minha secretária, marca sua consulta, seja o que for. Então, a estrutura PCS é só a consequência disso aqui, ó. O cara está quente. Diferente se eu chegar lá 8 horas da manhã, sem ter feito nada e querer vender um produto para minha audiência. Quantas pessoas você acha que comprariam? Pouquíssimas. Porque, primeiro, as pessoas às vezes não sabem que elas têm um problema. Segundo, elas estão inconscientes sobre aquilo. Só que de tanto receber valor, conteúdo, pequenas técnicas, pequenos pedaços, ela fala, opa, eu tô com esse problema no meu negócio. Parando para pensar, eu gostaria de solucionar isso. E aí é onde você abre esse gancho e faz a sua oferta. Essa técnica, tá? Essa narrativa, você pode usar em média de 2, 3 vezes por semana no seu perfil. E aí você fala pra mim assim, pô Marcos, mas 2, 3 semanas não é muito? Eu não vou ser chato? Eu não vou ser aquele vendedor meio invasivo? Não, você não é chato. Na verdade, você pode fazer isso aqui praticamente todo dia, desde que você faça isso aqui muito bem. Você responda muitos box, você responda uma caixinha muito bem, você gere muito conteúdo, você agrega muito valor, você ajuda as pessoas, várias pílulas, várias sacadas, várias micro vitórias sobre aquele tema que você está abordando, você não vai ser chato, porque você está agregando valor, você está gerando reciprocidade, que é um dos gatilhos mentais mais fortes que existem. Quando você gera reciprocidade, você gera gratidão na pessoa. E aí entra aquela questão, se o conteúdo gratuito dele é bom, imagina o conteúdo pago. Se só isso aqui já me ajudou, imagina o método, o curso completo. Se só essa pecinha do quebra-cabeça é legal, imagina poder montar o quebra-cabeça inteiro. E aí, basicamente, essa é a narrativa que vende. É uma estrutura 100% gratuita que você já faz com a sua audiência, que você já faz com o seu público. Recomendo você começar pelo menos uma vez por semana para você entender como funciona. Escolhendo um tema que o seu público tem desejo, 10 a 12 horas respondendo, de 10 a 20 stories sobre aquilo, gerando valor, respondendo o público,
Lembrando que o objetivo é tirar o cara do A, levar para o ponto B, tirar do frio para o quente, do inconsciente para o consciente e depois fazer esse gancho, essa oferta. Onde 2 stories, pode ser mais, pode ser 8 stories, só estou te dando um número para você entender. Onde você vai falar desse problema, recapitular, pô, vocês viram quantas pessoas passam por isso, vocês viram as respostas que eu dei, vocês viram os problemas que elas sofrem, pois é, existe uma solução, pois é o meu método, é o meu treinamento, minha solução completa, arrasta para cima e saiba mais. Então, cara, esse aqui é poderoso, funciona muito bem. Talvez na primeira você fique um pouco perdido, normal, tudo na vida é assim, nada é simples e fácil da noite pro dia, mas você bota para rodar isso aqui no seu perfil, faça o teste, que você vai ver como as pessoas vão estar muito mais engajadas e muito mais propensas, quentes, para comprar o seu produto. Muito melhor do que você abrir seu story falando qualquer coisa, querendo vender. Aqui, se você abre sem fazer isso, você parece o vendedor chato, fechou? Espero que você tenha gostado dessa aula e eu te vejo na próxima.